estão, queridos? Passando aqui para deixar mais uma palavra de meditação a você sobre os fundamentos do reino. Hoje, uma palavra desafiadora. Quem nunca ouviu aquela frase célebre? Aonde fica a sua igreja? Qual é a sua denominação? Qual é o seu pastor? Ou quantas vezes nós mesmos nunca falamos, vá na igreja de tal pastor? O capítulo de número 3 e no versículo de número 16 da primeira epístola que Paulo escreve aos Coríntios, nós encontraremos a palavra que diz: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Bom, o conceito que nós temos de igreja, o conceito que nós temos de evangelho, infelizmente vem sendo moldado, vem sendo estruturado e vem nos engessando a cada dia que passa. A frase, você já foi na igreja de tal pastor, você já foi em tal denominação, ou você já esteve em tal ministério, vai ficando cada vez mais frequente. Mais frequente ainda, vai ficando as aberturas de igrejas de todos os níveis e de todos os tipos de denominação. O problema está relacionado em a verdadeira característica de igreja. O que realmente é ser igreja? O que significa ser templo do Espírito de Deus? O que realmente significa estar diante do Altíssimo? A palavra igreja, ela significa ajuntados para fora, levados para um propósito, todos juntos a fim de um só objetivo, levados para estar diante de algo maior do que todo o ajuntamento. Eu não estou falando contra templo, contra a organização sistêmica ou contra nenhuma denominação, ao contrário. O problema é que a nossa visão está ao contrário. Nós estamos primeiro começando com templos, começando com construções, começando com sistemas e cada vez menos nós estamos buscando o crescimento do reino. Porque nós queremos crescer para dentro, queremos estar dentro das nossas estruturas, dentro dos nossos confortos e nós nunca buscamos a igreja de Cristo. Uma vez me perguntaram, pastor, aonde fica a tua igreja? Onde fica o templo do Ministério e Cultura do Reino? E eu apontei para a rua. O Ministério e Cultura do Reino fica em alguém que está deitado com frio na rua ou com fome. O Ministério e Cultura do Reino, ele fica nos hospitais, na prisão, ele fica debaixo dos viadutos, ele fica diante daquele alcoólatra ou daquele drogado, daquele viciado. A pessoa se impactou, levou um susto, porque ela esperava que eu dissesse um endereço, um local, um bairro, um número de telefone, ele desse um cartão, vá nos visitar. Ao contrário, a visão que Deus nos deu dentro do Ministério e Cultura do Reino é: primeiro eu começo com a cultura do reino que implanta o reino de Cristo no mundo. O capítulo de número 24, versículo 14 do Evangelho segundo escreveu Mateus, Jesus ele afirma categoricamente: importa que o Evangelho do reino seja pregado em todas as nações, e então virá o fim. Jesus em momento nenhum disse que nós construiríamos templos, sistemas, organizações, igrejas e competições. Jesus disse: leve a mensagem do reino, estruture o reino, faça com que o reino cresça, e quanto mais o reino crescer, mais próximo estará a minha vinda. Paulo estava sofrendo este problema dentro da igreja de Corinto. Uns diziam: eu sou da igreja de Paulo. Outros diziam: eu sou da igreja de Apolo. Outros diziam: eu sou da igreja de Pedro, de Cristo e tantas outras. Paulo diz: parem, vocês estão em pecado, vocês estão profanando. Não é essa a visão do reino. Do que adianta fazer obras de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno ou de palha? Tudo isso será provado no fogo. Agora o importante é saber se você sabe que és templo do Espírito Santo de Deus. O que significa ser templo de Deus? Significa que nós somos veículos do reino. Nós crescemos à medida dos passos. E os passos que damos nos leva cada vez mais próximo de cumprirmos o objetivo da cruz de Cristo. Nós estamos presos a bancos, denominações, grupos, competições de altares, mas nós estamos esquecendo daqueles que estão jogados nas vielas, valados, becos, esquinas, estão levados cada vez mais por Satanás e pelo sistema do mundo, e o pior, pelo sistema da religião, levados ao fracasso,
levados à queda, levados ao esquecimento. Igrejas que proclamam categoricamente fazer missões, na realidade, estão apenas crescendo o número do hall de membros, mas aonde está a geração de filhos? Paulo está desafiando os coríntios o seguinte: antes de se preocuparem com as obras de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de palha e de feno, preocupe-se antes em ser o veículo do Espírito de Deus, para que o reino de Deus cresça e para que o fim de todas as coisas possam chegar, porque importa que o evangelho do reino seja pregado a toda criatura e então virá o fim. Quando alguém lhe perguntar onde é a tua igreja, primeiro apresente o reino. A tua igreja está na rua, a tua igreja está no hospital, a tua igreja está na cadeia, a tua igreja está dentro de uma casa de recuperação, a tua igreja está dentro da tua casa, pastor, que tem uma família falida, que tem uma família deprimida, mas vive as aparências da religião. O desafio de Paulo é simples. O desafio de Paulo é que você compreenda, entenda o chamado, o grito interno de ser templo do Espírito Santo e entender que Deus se move, Deus caminha por sobre a terra à medida dos seus passos. Esse é o desafio. E quando alguém lhe perguntar aonde está a sua igreja, qual será a tua resposta?